Elder Raimundo, sobre as personagens que me inspiraram a escrever o livro Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski. Após ler todas as obras do escritor russo e todos os seus escritos, além da biografia feita por Joseph Frank, resolvi fazer um livro continuando uma obra inacabada do escritor russo. A obra é Os Irmãos Karamazov, que seria o primeiro volume de uma trilogia chamada A Vida de um Grande Pecador. Então eu tirei personagens de vários ambientes literários, de várias obras do autor russo, para construir o meu enredo totalmente original e centrado na katorga, prisão siberiana usada para punir os desafetos do cesarismo. Citarei alguns personagens aqui em um ou dois vídeos que compõem o meu romance. Por exemplo, da obra principal, Os Irmãos Karamazov, eu tiro as personagens Ivan Karamazov, Alyosha Karamazov, Fyodor Pavlovich Karamazov, tiro Dmitri, a pungente Grutchenka, que era a mulher que de certa forma causou desafeto entre Dmitri e Fyodor. Cito o Smerdyakov, que é o assassino do pai Karamazov. Então esses personagens todos fazem parte do meu enredo. Eu coloco alguns personagens secundários ali na história, mas os principais são esses. De Crime e Castigo, eu tiro o personagem Rodion Romanovich Raskolnikov, porque ele também já estava na Sibéria. Eu utilizo a Sônia e todo o seu círculo social, familiar ali, o Marmeladov, e então eu coloco a Dunya, a Pulquéria, todos os parentes do Rodion Romanovich Raskolnikov estão, de certa forma, Razumikin também, né? Estão ali no meu enredo de pecadores. De Os Demônios, eu utilizo Nikolai Stravogin, um revoltoso que queria promover algumas mudanças sociais. Eu utilizo o Pyotr Stepanovich Karamazov, é um personagem que eu dou bastante destaque. Eu utilizo o Stepan. O Stepan é um personagem que eu modifico totalmente a sua personalidade. Faço com que ele ganhe novos traços. O Stepan foi bem pouco utilizado, de certa forma, nos Demônios. Um personagem bem secundário e eu dou um destaque especial para ele nessa obra. E dentro do círculo de Os Demônios, eu insiro também uma personagem real, uma pessoa, uma personagem histórica, como se ela vivesse no ambiente literário, que é a Nadezhda Krupskaya, a famosa esposa do Lenin, não só, né, uma intelectual importantíssima na história da Rússia, mas eu coloco ela nesse seio, nesse movimento todo. E além do Stepan, eu dou um papel de destaque também para o marido da Varvara, o coronel, general ali, general Stravogin, dou um papel especial dentro de Os Demônios. Trago alguns elementos ali que foram mortos, o Kirillov, eu trago também Maria Chatova, o próprio Chatov, que são personagens que representam a miséria de São Petersburgo, a divergência entre aquelas personagens que aparecem com roupas belas e essas outras personagens que morrem de fome, fazendo uma busca quase lá na árvore de Natal de Cristo, mas principalmente no próprio enredo dos demônios, né? Quando a gente vê a situação de Chatov e Maria Chatova, temos uma noção da crítica que o Dostoiévski faz em relação à miséria que existia na Rússia. Bom, saindo dos demônios, saindo de Crime e Castigo, saindo de Os Irmãos Karamazov, Meu Pecadores tem alguns personagens que são tirados de outras obras. Por exemplo, imaginemos o Homem do Subsolo. O Homem do Subsolo, ele é não nomeado, nunca foi nomeado por Dostoiévski, mas ele contém elementos biográficos do próprio autor russo. Então, o que eu faço? Eu coloco um nome nesse Homem do Subsolo, reconto a sua história ali brevemente, para inserir o leitor não iniciado em Dostoiévski. Eu reconto a história em todos os romances que eu citei aqui. E então eu coloco o nome de Alexander. Por quê? E o nome de Alexander, que de certa forma representaria o próprio Dostoiévski. E faço com que o Dostoiévski assuma a personalidade do Homem do Subsolo. Eu volto, resgato a questão
da prostituta Lisa. O servo Apollon, do Homem do Subsolo, é um servo que tem um papel bem secundário nesta obra. Não é tão secundário, mas não é tão valorado. No meu Pecadores, o Apollon é um dos personagens principais. É um personagem que promove mudanças assim catastróficas no decorrer da minha obra. A Lisa, um papel secundário. Eu volto lá nos Humilhados e Ofendidos para fazer uma inserção muito leve, buscando o velho Jeremias e o cão Azorca, e ali eu componho todos os personagens principais do meu Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski. Uso de personagens fictícios, porque a minha literatura fala de literatura e realidade, literatura do 19 e realidade do 20. Então o personagem Iosef Stalin é jogado na prisão na Sibéria. O personagem Vladimir Lianovsky, que é o Lenin, também está ali nesse enredo. A Nadezhda, como eu já falei para vocês. Como o meu enredo principal é na Sibéria, era natural que eu fizesse uso de personagens que estão lá em Recordações da Casa dos Mortos, foi um livro que o Dostoiévski contou sua experiência na prisão, quando ele foi preso por participar de um círculo socialista, por assim dizer, embora não seja correto usar esse termo, do círculo de Petrashevsky. Então eu trago vários personagens ali, o Ilia Murin, o Bêbado Gazin, e faço com que todos esses personagens que eu falei agora, de vários romances, desde os romances pós-siberianos, como romances pré-siberianos, como o caso de Humilhados Ofendidos, faço com que eles convivam em um mesmo espaço que é a prisão siberiana. Outra parte interessante desse meu enredo é que eu não conto só a história de personagens. Eu gosto de passar para vocês a questão da governabilidade da Rússia. Então, Alexander II, terceiro, e o próprio Nicolau, o último da casa ali, Nicolau II, o último da casa dos Romanov, eu conto essa história de início e decadência. Não, de início não, né? Porque eu começo a contar a partir do Alexander II. Então eu conto de Alexander II, da libertação dos servos, até a decadência, o fim da dinastia dos Romanov na Rússia. Como se deu esse processo? Quais eram as projeções? E o meu enredo se encerra justamente quando se dá uma revolução. Uma das frases do Dostoiévski, em devaneios, em rascunhos ali, tentando escrever pais e filhos, tentando escrever a vida de um grande pecador. Tem especialista que questiona isso. Não, Irmãos Karamazov é um livro acabado. Então, há várias projeções, mas pegando seus rascunhos ali, após ler tudo isso, tudo indica que ele queria mesmo fazer uma obra arrebatadora e dar um fechamento para a vida de Alyosha. Então, tem um momento que ele coloca uma frase solta, sem obra nenhuma. O Alyosha vai matar o Tsar. E ele morre, né? O Dostoiévski morre e fica, pelo menos eu como um leitor do russo, eu fico com a pergunta, como o pacato monge Alyosha, aquele que abraçou o Ivan quando foi confrontado, né? No primeiro encontro de Ivan Karamazov e Alyosha, eles têm uma disputa entre o intelectual e o religioso, e o Alyosha dá um abraço, dá um beijo no Ivan, é alguém que não respondia a muitos desafios que lhe eram feitos. Como que ele vai matar o Tsar? Como que esse Alyosha se transformará a tal modo que matará o Tsar? E a partir dali, eu imaginei possibilidades, seguindo os escritos biográficos do Dostoiévski, tentando imaginar o que o escritor russo iria imaginar a pobreza, imaginar que o Stariev Sozimar, o preceptor do Alyosha, havia morrido, e antes de morrer, o Zosima fala assim: olha, saia para o mundo, uma bondade aqui dentro do mosteiro é fácil, eu quero que você mostre a tua bondade lá fora, porque é aquilo, né? É fácil você ser um monge cristão quando você está entre cristãos, quando você tem uma rotina de oração, e quando você vai para o mundo e está suscetível a todas as tentações, a mulheres, a jogos, a dinheiros, a violência, a ser ultrajado
sem ter causa. Afinal, quantas vezes somos humilhados sem ter feito nada? Quantas vezes somos ofendidos sem saber do que? Quantas vezes somos injustiçados sem motivo nenhum? E nesses momentos, sabe aquele momento que você caminha tentando fazer tudo o que é certo, tentando pagar tudo em dia, trabalhando, não atrasando, vivendo uma vida regrada, aproveitando a vida, mas com medo de incomodar o outro, fazendo de tudo para não incomodar o vizinho, para não ser pesado ao próximo e ainda assim você é ultrajado? Como permanecer bom após tudo isso? Então essas perguntas, elas tendem a ser respondidas no meu Pecadores. E os 5 primeiros capítulos do meu livro é a tentativa de apresentar Dostoiévski para o público não conhecedor do autor russo. Esses vários romances que eu tirei, você não precisa ter lido todos para entender. Claro que se você é um leitor de Dostoiévski, você lerá a minha obra e falará: nossa, ele tirou personagens de todo lugar, ele apresentou o russo na quase totalidade. Mas se você não leu nada, você conseguirá ler desde que você mantenha essa sequência, desde que você passe por esses capítulos. E é isso que eu pretendo oferecer em Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski. Uma admiração ao escritor russo, à sua genialidade e a tentativa de homenagear o mestre, dizendo: olha, aqui está o que eu posso apresentar, sem a pretensão de substituir os escritos daquele que eu considero o maior de todos os tempos, pelo menos um dos maiores de todos os tempos, mas tão somente com a pretensão de fazer um exercício mental, calcado em provas históricas, calcado em um longo estudo. Não tiro tudo da cabeça, tiro muita coisa daqui, mas muito do que eu tirei são de leituras e ofereço a vocês uma boa leitura. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas vale a pena você insistir nesse vídeo.